Bom, olá meninos, bom dia. Vamos começar, uma nova aula. Essa aula está recordando, dando continuidade ao tema passado, que é o tema de forças, né? Está no nosso capítulo 7, da página 206. A gente vai continuar a correção das atividades que vocês já fizeram. Nós paramos no item 3, na questão 3, e a gente vai continuar agora da questão 4 para frente, tá? Com relação à questão 4, nós observamos aí, tem duas pessoas, o Rodrigo e a Catarina. Aí ele pergunta, o que o Rodrigo deve fazer para que essa maçã que está em repouso, parada em cima da mesa, chegue próximo à Catarina? Ele entregue a maçã para a Catarina, né? Para que a maçã saia do repouso, da inércia, tem que ser aplicada uma força sobre a maçã, não é? Para qualquer corpo sair da inércia no universo, tem que aplicar uma força sobre ele, para ele se movimentar e começar a acelerar. Então, para se aplicar uma força, a gente tem que dizer, porque a força é um tipo de grandeza da física vetorial, se ela é vetorial, a gente tem sempre que falar que ela tem sentido e direção. Então, não esqueçam disso. Toda vez que você falar de uma força, você tem que dizer qual o sentido que ela está sendo aplicada e qual a direção. Então, nós temos que falar que o Rodrigo vai aplicar uma força para empurrar a maçã, e essa força tem que ser na horizontal, tá? Sentido no plano horizontal, na direção horizontal, e no sentido da direita para a esquerda, para que a maçã chegue até nela. Porque se ele aplicasse uma força de cima para baixo, a maçã não ia chegar até ela. Se ele aplicasse uma força da esquerda para a direita, a maçã ia se aproximar dele e não ia chegar até ela. Então tem que especificar sempre qual o sentido e a direção da força. Então tá aí, vou aumentar aqui para vocês lerem aí a resposta correta, né? Tem que dizer que ele vai aplicar uma força e tem que falar a direção, que é horizontal, e o sentido direita para a esquerda da força, ok? Então não esqueçam disso, toda vez que você falar de uma força, tem que falar direção e sentido, porque força é uma grandeza vetorial. Bom, na próxima aí, qual lei de Newton mais se relaciona com a resposta anterior? Quando a gente vai pensar nas leis de Newton, só existem três. Só existem a lei da inércia, que é a primeira, a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, força é igual a massa vezes aceleração, e a terceira, que é a lei da ação e reação. Nesse caso aí, a que mais se aproxima é a força do princípio fundamental da dinâmica, ou a segunda lei de Newton, que a toda vez que eu aplicar uma força sobre um corpo que tem uma massa, ele vai adquirir uma aceleração. Então, força é massa vezes aceleração, ok? Então, coloquem aí segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Na terceira, letra C aí, ó, ele diz, sabendo que a maçã tem massa de 100 gramas, qual é a intensidade da força que o Rodrigo precisa aplicar na fruta para que ela adquira uma aceleração de 4 metros por segundo? Tá? Ele está perguntando qual o tipo de força que eu tenho que aplicar nessa maçã que tem essa massa para ela acelerar nessa velocidade. Para fazer esse cálculo, gente, vocês têm que pensar lá na fórmula de força. A fórmula diz o seguinte, que F, que é força, é igual à massa do corpo M multiplicado por A, que é a aceleração desse corpo. Então, força é igual a massa vezes aceleração. F é igual a M vezes A. Olha, nós temos a massa 100 gramas. Professor, eu posso utilizar 100 gramas como massa? Não. Por que eu não posso usar gramas? Porque gramas é uma subunidade. Eu tenho que usar o sistema internacional. No sistema internacional, massa é dada em quilogramas. Então, como é que eu vou transformar 100 gramas em quilogramas? Isso é fácil, faz uma regrinha de 3, básica. Você sabe que 1 quilo é igual a 1.000 gramas, tá? Então, 1 quilo está para 1.000 gramas, assim como, né, X quilogramas está para, 100 gramas. Multiplica cruzado e vai descobrir que 100 gramas é equivalente a 0,1 quilogramas. Então, 100 gramas é igual a 0,1 quilogramas.
Então, nossa informação de massa se transformou de 100 para 0,1, tá? Então, vamos substituir lá. Força é igual massa vezes aceleração. Então, a força vai ser igual a 0,1, que agora é a nossa nova massa, multiplicado pela aceleração. Quanto é a aceleração? 4 metros por segundo. Então, 0,1 vezes 4 metros, nós vamos ter uma força de 0,4. 0,1 vezes 4 dá 0,4. Então, a resposta certa é: Rodrigo precisa aplicar uma força de 0,4 newtons para que essa maçã se desloque nessa aceleração. Entenderam? Então, a dificuldade aqui era só em transformar 100 gramas para quilogramas, que dá 0,1, e substituir na fórmula F igual a M vezes A, né? O F é a força, o M é a massa, o A é a aceleração. Substituindo essas letras, né? Essas grandezas pelos valores e realizando a fórmula, você vai descobrir que Rodrigo só precisa aplicar 0,4 newtons de força. Próxima questão, questão 5. Na fotografia abaixo, a gente está vendo, né, as pessoas praticando um esporte que é remando, que chama de canoagem, que existe até na Olimpíada, tá? Então, nessa prática de canoagem, ele pede para você analisar a figura e colocar verdadeiro ou falso, e ainda reescrever as questões falsas, né? Vamos na primeira aí. No momento que o participante de canoagem rema, a água não aplica nenhuma força sobre os remos. Isso aí é uma informação totalmente falsa, gente. Porque toda vez que você interagir com a água, é a lei da ação e reação. Toda vez que eu empurrar a água, ela vai me empurrar de volta. Se eu empurrar a parede, ela me empurra de volta. Tudo que eu aplicar força sobre qualquer objeto que esteja no universo, ele vai me devolver a força na mesma intensidade, mesma direção, só que o sentido é oposto. Então, se eu empurro o objeto para frente, ele me empurra para trás, ok? Então, essa é a terceira lei de Newton. Então, essa informação está falsa, tá? Número 1 aí, ó, falso. Como é que eu vou corrigir ela? Eu vou dizer que no momento que os participantes da canoagem remam, a água aplica força nos remos também. Então, quando eu aplico força no remo, o remo bate na água, a água bate de volta no remo. Com a mesma intensidade, só que sentido oposto. Vamos para a próxima. Quando os participantes de canoagem remam, eles aplicam uma força na água. E, de acordo com a terceira lei de Newton, a água aplica uma força sobre os remos. Corretíssimo, foi o que a gente acabou de dizer. Então, a segunda afirmação aí está verdadeira. Vamos para a terceira afirmação. Os participantes não precisam remar em sentido contrário ao que eles desejam se deslocar. Essa alternativa está totalmente falsa. Se eu estiver sobre a água, eu tenho que empurrar a água para trás para que ela me empurre para frente. Então, sempre tem que fazer o sentido oposto para você conseguir o deslocamento. Se você quiser nadar para trás, você empurra a água para frente e seu corpo vai para trás. Você quer nadar para frente, empurra para trás a água que ela te empurra para frente. Então, essa está falsa. A correção é: os participantes precisam remar em sentido contrário ao que eles desejam se deslocar. Então, toda vez que você quiser se deslocar em ambiente aquático, você tem que usar esse princípio. Você quer ir para frente, você empurra a água para trás. Você quer ir para trás, você empurra a água para frente. Tá? Sempre sentido oposto ao que você quer se deslocar. Próximo. A força aplicada pela água nos remos tem sentido contrário à força dos remadores. Por isso, eles precisam remar em sentido contrário. Verdadeiro, foi o que a gente acabou de dizer. Então, essa afirmativa está totalmente correta. Próximo. As forças de ação e reação ocorrem aos pares, com mesma intensidade. Corretíssimo. Elas ocorrem aos pares, né? Quando você aplica uma, a outra já volta ao mesmo tempo.
e com mesma intensidade. O que é intensidade? Mesmo valor em newtons. Se eu aplicar uma força em um objeto de 10 newtons, ele me devolve com o mesmo 10 newtons. Se eu aplicar com 1000, ele me devolve com 1000. Se eu aplicar com 1 milhão de newtons, ele me devolve com 1 milhão de newtons. Tá? Então, a intensidade sempre é a mesma. O que é o oposto? O sentido. Tá? Só o sentido que é o oposto. Direção é a mesma, intensidade é a mesma da força. Isso é a lei da ação e reação. Terceira lei de Newton. Vamos para a próxima questão. Um astronauta vestindo seu traje espacial extraveicular tem uma força-peso de 1.764 newtons na superfície da Terra. Em uma missão na superfície da Lua, o astronauta relatou estar se sentindo mais leve. Então, na Terra, ele sentiu uma força de 1.764 newtons. Na Lua, ele falou que ele estava sentindo-se mais leve. Explique por que o astronauta teve essa sensação, na letra A. Aí. Como a aceleração da gravidade da Lua é menor do que da Terra, o peso, a força-peso do astronauta na Lua vai ser menor do que na superfície da Terra, o que vai explicar essa sensação do astronauta de se sentir mais leve. Então, quando você está na Lua, a sua força que puxa você para o centro da Lua é menor do que a força que puxa você para o centro da Terra. Então, lá em cima, você se sente mais leve, você consegue deslocamentos bem mais fáceis com pouca força. Então, na Lua, você se sente menos atraído para o centro desse astro, né, da Lua. Bom, próximo aí, letra B. Na letra B, ele pede para você, sabendo que a aceleração da gravidade da Terra é 9,8 metros por segundo e que na Lua é 1,6 metros por segundo, determine a massa do astronauta e sua roupa, né, para você calcular a massa e a roupa, fazendo o cálculo no caderno. Que fórmula você vai usar para isso? Você vai usar a fórmula da força-peso. Deixa eu voltar aqui no livro para vocês verem que a fórmula da força-peso está aqui. Ó, olha a fórmula da força-peso aqui, ó. Peso, força-peso é igual a massa do corpo multiplicado pela gravidade. Tá vendo? Força-peso é igual a massa do corpo vezes a gravidade do planeta que ele está. Então, vamos lá para fazer o cálculo. A força-peso que ele diz aqui no exercício, ó, a força-peso é 1.764 newtons. Em qual gravidade? Na gravidade da Terra. Então, você substitui a letra P de peso por 1.764 e coloca um igual a massa que você quer descobrir, o M, multiplicado pela aceleração da gravidade, por G. Qual é a gravidade da Terra? 9,8. Então, a fórmula vai ficar o seguinte: 1.764 é igual a M multiplicado por 9,8. M vezes 9,8. Você quer descobrir a massa, então você tem que passar o 9,8 que está sendo multiplicado para o outro lado da igualdade. Quando você passa para o outro lado da igualdade, você passa ele de multiplicação para divisão. Você inverte a relação dele, né? Então, vai ficar 1.764 dividido por 9,8. É igual a M, que é a massa. Então, a massa vai dar um total de 180 quilogramas. Que faz na sua casa aí. 1.764 dividido por 9,8 na calculadora. Vai dar um resultado de 180 quilogramas. Então, a massa do astronauta, tanto na Lua quanto na Terra, ele mais a roupa pesava 180 quilogramas. Ok? Tranquilo aí quanto a esse cálculo? Então, vamos continuar aqui nos assuntos, né, de aplicação de forças. A humanidade, na história dela, ela produziu muitas máquinas que foram envolvidas e aperfeiçoadas para a aplicação de forças do seu cotidiano. Entre elas, a gente tem o plano inclinado, a alavanca e a roldana. São conceitos que estão abordando e baseios para
diversos objetos no dia a dia, como tesoura, alicate, maçaneta, chave, torneira e muitos outros, que fazem com que nosso dia a dia seja mais fácil e para a gente deslocar, né, objetos grandes, materiais grandes, a gente usa pouca força, não usa tanta força assim no nosso dia a dia. Isso nos conserva, né? Faz com que a gente consiga deslocar objetos que tenham grande massa de maneira mais fácil. Um exemplo é o plano inclinado. Se a gente pegar um dinamômetro, que é aquele aparelho que mede a força, né, em newtons, e a gente aplicar num carrinho, num plano que ele esteja, né, a 12 centímetros do chão, sendo elevado do chão, né, na altura aqui de 12 centímetros, que é a altura desses livros, você vai observar que a força aplicada para levantar esse caminhãozinho nessa altura foi de mais ou menos, né, 25 newtons, tá? Entre 20 e 25 aqui, ó, no dinamômetro. Quando eu coloco esse carrinho para ele atingir essa mesma altura, né, de 12 centímetros de altura, só que em um plano inclinado, ou seja, numa rampa, a aplicação da força para subir esse carrinho nessa altura é menor do que a que eu faria dessa forma. Quando eu uso o plano inclinado, a força reduz. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha quantos newtons vieram. Veio abaixo de 20 newtons, entre 15 e 20. E no outro foi de 20 a 25. Então, eu tive uma redução da força quando eu uso um plano inclinado. Então, os planos inclinados, eles dão a vantagem de reduzir a força para que você atinja a mesma altitude, ou elevação, ou movimentação do objeto. Isso é importantíssimo, gente, para a acessibilidade. A acessibilidade é uma lei que faz com que as pessoas que têm problema de deslocamento, elas tenham acesso a todos os espaços públicos, né? Espaços urbanos, construções, transporte, serviço, tudinho para ter acessibilidade. Pessoas que usam cadeira de roda precisam de acessibilidade e por isso é construído planos inclinados, que a gente chama de rampas de acesso para essas pessoas. Então, o que é uma rampa de acesso? Nada mais é do que um plano inclinado, que faz com que a pessoa use menos força para chegar àquela determinada altura. Se a pessoa fosse com a cadeira de roda no degrau, isso ia dificultar demais para ela. Ela tinha que fazer muita força para levantar esse peso dela, mais a cadeira. Se você for num plano inclinado, você faz uma força menor. Então, é mais fácil empurrar uma pessoa numa cadeira de roda em uma rampa do que subir com ela degrau por degrau na escada. Você vai gastar muito mais força. Entenderam? Tanto que o plano inclinado é importante, principalmente para esse tipo de deslocamento. Bom, o próximo mecanismo de aplicação de força é o tipo da alavanca. A alavanca é uma aplicação simples, tá? Que permite a aplicação de força, facilitando a realização de determinada atividade. Como é o caso aí da Bianca e do André. Os dois querem erguer a cômoda para tirar o tapete de baixo. A cômoda é muito pesada para que ele erguesse, né? Utilizando só a força dos braços, tá? Se ele utilizasse só a força do braço, você teria que fazer uma força maior que 500 newtons para levantar a cômoda, viu? Só usando, erguendo ela no braço, sem a alavanca. Se eu utilizar a alavanca, percebam o que acontece. A alavanca ela é feita da seguinte forma: eu preciso de um ponto de apoio fixo e um braço como se fosse uma gangorra. Esse braço ele tem duas partes. Do ponto fixo para o objeto, a gente vai chamar, né, de força de resistência e braço de resistência. Do ponto fixo para a pessoa que vai aplicar força, a gente vai chamar de braço de potência e força de potência. Então, você vai aplicar aqui a força de potência, ela vai transferir essa força para o braço de resistência e vai realizar o movimento. Então, nós temos a seguinte fórmula aqui, ó. A força de potência multiplicada pelo tamanho do comprimento do braço de potência tem que ser igual à força de resistência multiplicada pelo braço de resistência, tá? Então, imagine, né, que a força de resistência era 500, o braço de resistência tem um comprimento de 2,02 metros
e o braço de potência tem um comprimento de 1 metro. Está vendo que o braço de resistência é menor que o braço de potência. Então, quanto menor for o braço de resistência, maior é o braço de potência, maior é a força da potência, tá? Essa relação tá boa. Então, substituindo na fórmula os valores, você vai descobrir que a força de potência que a moça tem que aplicar é só de 100 newtons. Tá vendo? Se ela fosse carregar o negócio sozinha, ela tinha que aplicar 500 newtons de força. E ela diminuiu para 5 vezes menos, aplicando só 100 newtons de força e conseguindo levantar o objeto. Então, essa é a vantagem das alavancas no cotidiano. No cotidiano, a gente tem um monte de objeto que aproveita desse tipo de aplicação de força da física. Um exemplo é o martelo, para tirar pregos que estão presos na madeira. Ele utiliza essa grande, tá vendo? Essa grande alavanca aqui, ó, de força-potência, bem comprida. A força de resistência é pequena, ó, a alavanca de resistência também é pequena, e aí você aplica pouca força aqui, ela multiplica essa força e sai, né, uma grande força para arrancar o prego. Também o que acontece na tesoura. A tesoura usa aqui o ponto fixo, a força de resistência são essas, né? O braço de resistência é esse da tesoura, e aqui você tem a alavanca de potência de um lado e do outro, que é maior, que você quando aplica, você diminui a força para cortar os objetos, né? Isso também tem no carrinho de mão. Bom, terceira forma de aplicação de força é a roldana. Essa forma ela está presente principalmente, vocês vão observar, em academias de ginástica. Você vai ver que alguns aparelhos têm algumas roldanas para você aplicar a força nessa alavanca de roldana, nessa estrutura de roldana, e aí ela diminui a força que você tem que aplicar à metade, tá? Toda roldana, ela reduz a metade da força que você tem que aplicar para levantar algum objeto. Se você tem que aplicar 100 newtons de força para pegar o objeto do chão e levantar, se você instalar uma roldana fixa ou uma roldana do tipo, né, livre, que é essa daqui, ó, que é a roldana que se movimenta, você diminui a metade de força que você tem que aplicar. Se algo, né, você tem que aplicar 100 newtons, você vai aplicar só 50 e vai conseguir levantar o objeto da mesma forma. Então, essa é a vantagem desse tipo de aplicação de força. Sempre, né, deixar a metade. E a gente vai ter a forma fixa ou a forma móvel de roldana. Na próxima aula, a gente continua a falar sobre roldanas. E aí, eu peço para vocês, como está lá no seu cronograma de estudo, que você termine de ler, né, estudar esses assuntos aqui dessas páginas e realize, né, as atividades que estão aqui, ó, nessas páginas aqui. As atividades relacionadas às alavancas e formas de aplicação de força, tá? Então, façam essas atividades que na próxima aula nossa, no próximo vídeo, a gente vai fazer a correção e finalizar a explicação. Então, até mais, até o nosso próximo encontro.